Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, vim gravar aqui pra vocês os 10 fatos sobre mim, né? Porque eu andei assistindo esse vídeo, então eu queria muito fazer. E tô aqui tomando meu café e vou conversar com vocês. São 10 fatos sobre mim. Então, gente, primeiro fato. Então, meus amores, primeiro fato é que eu tenho uma dificuldade em me relacionar com as pessoas. Eu não sei, gente, eu tenho uma vibe, as pessoas parecem que têm outra. Sei lá, de início. São poucas pessoas, assim, que eu consigo desenvolver uma amizade, desenvolver um relacionamento, que eu consigo, inclusive em relacionamento, que eu consigo ser eu mesma. Então, tem muitas pessoas que eu não consigo, eu não me sinto à vontade, porque eu acho que as pessoas vão me julgar, né? Porque eu sou uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, né? Às vezes, muitas vezes eu sou meio boba. Aí, tipo, eu tenho medo do julgamento das pessoas. Eu não sei o que elas vão pensar. Então, eu só consigo ser eu mesma quando eu me sinto à vontade, assim, perto da pessoa, né? Fora isso, eu me fecho muito, assim, sabe? Com as pessoas. E eu sou tímida também. Eu acredito que isso atrapalha bastante, né? Então, talvez essa timidez aí eu tenha que aprender a lidar com ela, porque é o que me atrapalha bastante. Segundo fato sobre mim é que eu já estou no meu terceiro. Eu já estou, não. Eu tive 3 casamentos. Eu tive um filho, o outro eu tive 2 filhos. E o último agora eu tive 2 filhos também. O meu primeiro casamento não teve sucesso, né? Aí, gente, no primeiro casamento me casei com 15 anos, não sabia o que eu queria da minha vida, não sabia como agir, né? Saí de casa muito cedo, conheci uma pessoa, me envolvi e acabei, sei lá, querendo viver uma vida de casada e sofri na mão dessa pessoa, então não foi legal. Esse é o segundo. Tá, esqueci de contar dos outros. Daí no segundo, também não foi legal, né? Uma pessoa que hoje não está mais entre nós, né? Porque aconteceu, se envolveu numa briga de jogo e acabou acontecendo pior, né? Então, e conheci a outra pessoa, né? Conheci a outra pessoa no qual eu fiquei 12 anos. E essa pessoa eu tive 2 filhos com ela. E foi o que foi mais ou menos, assim, né? Digamos mais ou menos, porque eu acabei ficando bastante tempo. Ali eu aprendi o que era uma família, então eu gostava muito disso, sabe, da minha família. Eu acabei criando uma dependência dessa pessoa. Eu acho que eu poderia ter saído disso um pouco mais cedo, mas como a minha cabeça ficou muito. Fiquei sem chão, sem sentido, sem, né, pelo fato de algumas coisas que aconteceram bem ruins. Então, pra mim, não foi legal. E hoje eu sou uma mãe solo, graças a Deus. E quem for entrar na minha vida hoje vai ter que ser uma pessoa muito. Uma pessoa muito que eu conheça, né? Uma pessoa que eu primeiro. Porque hoje eu fiquei meio assim, eu vou olhando e já vou conhecendo, vou olhando o comportamento, as atitudes. Então, hoje em dia, eu já sou mais retraída. Não sou mais igual era antes, né? E o terceiro fato sobre mim é que eu tenho um sonho de ir para os Estados Unidos, porque é um lugar assim que sempre gostei quando eu assistia filmes e desenhos assim, né? Então eu tenho muita curiosidade, tenho muita vontade de visitar esse país, porque eu fico encantada, é um país muito lindo. Então, se um dia Deus me der condição, eu com certeza vou visitar esse país, porque para mim é um sonho. Eu assistia, via, né, as casinhas, eu gosto da cultura, assim, sabe? Deles, eu acho interessante também a comida, mercado, tudo muito barato. Então eu tenho vontade de ir em um desses mercados e ver o preço das coisas e você poder comprar, né? Trazer uns presentes pra cá também, né? Para as pessoas. Trazer assim para as pessoas que eu gosto, né? Que você ter o dinheiro e você conseguir comprar. Porque aqui hoje em dia as coisas são muito difíceis, né? Não são tão acessíveis. Então eu quero ir e quero trazer um monte de coisa, um monte de presente pra todo mundo. Então, gente, esse é o terceiro fato sobre mim. Eu tenho vontade de viajar para os Estados Unidos, principalmente tenho vontade de conhecer a Disney, né? Quem não tem, né? Desde criança, então é isso.
Aí o quarto fato sobre mim é que eu tenho... Eu, até pouco tempo, sempre tentei manter o meu emprego, né? E vender as minhas coisas na loja. Eu tive uma loja e essa loja acabou ficando pra trás, né? Por conta de algumas coisas que eu não soube administrar. E o quarto fato é que eu quero reabrir. E eu quero que vocês me acompanhem, estejam comigo, pra vocês abrir junto comigo. Então eu acredito muito nisso, porque hoje eu estudei muito sobre, né? Então eu acredito que hoje eu conseguiria levar ela pra frente. Estou me preparando pra isso, gente. Então é isso, o quarto fato sobre mim. O quinto fato sobre mim é que eu gosto muito de macarrão. Minha comida preferida aqui em casa é macarrão. É macarrão com frango, é macarrão com carne moída, é macarrão com um monte de coisa errada. Até uma vez o meu ex veio aqui, né? Então ele sabe que eu gosto bastante de macarrão, ele sabe que a minha comida favorita é macarrão com carne moída, macarronada. Aí ele falou bem assim: nossa, mas por que você gosta tanto de macarrão? Assim, sabe? Aí eu falei pra ele, falei assim, porque quando eu era pequena, eu lembro até hoje que teve um domingo, né? Um dia de domingo. E nesse dia minha mãe fez aquela macarronada, assim, sabe? Bastante macarronada e fizeram um churrasquinho lá. Só que aquela macarronada tava muito gostosa, muito, muito, muito. Aí aquilo entrou assim, ó, na minha cabeça. E nunca mais saiu, que eu sempre gostei de macarronada e minha comida favorita é macarronada. Eu acho que agora vamos pro quinto. Eu acho que é o quinto. Acho que é o quinto. Eu sou uma pessoa... falam que eu sou uma pessoa meio... Uma hora eu tô feliz e, tipo... Uma hora eu tô triste, tipo, oscila muito o meu humor. Eu sou uma pessoa que o humor oscila bastante. Por quê? Eu não sei se é o meu jeito, ou é todo mundo, algumas pessoas, todo mundo não, né? Mas acredito que bastante pessoas são assim também, né? Então tem dia que eu vou estar pra cima, vou estar alegre, vou estar isso, vou estar querendo fazer isso, fazendo isso, e tem dia que eu vou estar murcha, vou estar borocochô. Então, gente, vocês não reparem, se alguns dias eu estivesse assim, ativa e falando isso, e no outro dia eu tava desse jeito, falando mais calma, falando mais triste, mais... porque também tem coisas, né, que acontecem, então eu sou muito de enfiar as coisas na minha cabeça e querer resolver, sou muito ansiosa, então muitas vezes eu quero falar, quero expressar, e se eu não tô conseguindo, eu acabo reprimindo, e isso acaba me afetando de alguma forma. Então eu vou ficando cansada, eu vou ficando agitada e triste, melancólica, tudo ao mesmo tempo, né? Então eu sou assim. Gente, eu sou meio preguiçosa. Eu sou meio preguiçosa, gente, porque, assim, eu não consigo entender aquelas pessoas que conseguem fazer 1000 coisas. Eu tento e não consigo, sabe? Não sei se isso é preguiça ou se é, como é que fala? A pessoa que querer ser multitarefas, porque daí eu faço um pouquinho de cada coisa e acaba não saindo nada, né? Então, pra mim, isso me atrapalha bastante, assim, na minha vida. E eu não gosto disso em mim, sabe? Eu queria ser aquela pessoa que levanta, assim, parece que o dia tem 72 horas, assim, que ela faz tanta coisa, que às vezes eu demoro uns 3 dias pra fazer, né? 72 é muito, então 48. Então, eu queria ser um pouco mais ativa. Eu acho que talvez se a gente treinar isso, a gente acaba, né? Acaba conseguindo. Gente, eu penso, na minha cabeça, e eu acredito que eu vou ficar famosa. Gente, mas assim, tipo... Eu tenho muito isso, eu tenho essa vontade das pessoas me conhecerem, as pessoas quererem me ver, as pessoas quererem saber de mim, sabe? Eu poder interagir, eu tenho vontade de criar uma comunidade aqui. Então, eu acredito muito que eu vou ser famosa e esse canal vai crescer e minha vida vai andar, e, sabe? Minha cabeça tipo... cheia de sonhos. Então eu fico matutando aqui como que eu vou fazer pra mim realizar todos eles, que eu não quero deixar nenhum pra trás, porque na minha cabeça, quando eu tiver muito velho, né, já de idade, eu vou ficar muito arrependida de não ter feito mais, de não ter tentado mais, de não ter abraçado mais, de não ter falado, de não ter, sabe? Então pra mim isso me incomoda bastante. Então eu quero tentar fazer, daí às vezes vem na minha cabeça assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero, sabe? E pra mim isso me atrapalha um pouco, porque é muita coisa, e eu já tenho 5 filhos, eu tenho um emprego no qual eu estou sofrendo. Se vocês quiserem eu conto sobre o que tá acontecendo lá, gente, mas é babado, eu já vou falando, é coisa de louco mesmo. Porque os meus patrão, eles são novos na área do que eles estão fazendo. Eu nunca fui uma pessoa de
Tipo assim, nunca fui gerente de nada, nunca fui de orientar, ter que trabalhar orientando outras pessoas. Então pra mim é novo também, sabe? Então tá tendo muito rolo lá, gente. Nem conto pra vocês. Se vocês quiserem, eu conto. Aí, tanto que eu tô sendo odiada naquele lugar, gente. Vocês não têm ideia. Mas isso é pauta pra outro vídeo, né? Eu já tive depressão e síndrome do pânico. Então, gente, teve uma época da minha vida que Deus me salvou, assim, me tirou do buraco, porque eu tava no buraco, gente. Eu tava quase, sabe, pensando, não fazer nada errado, essas coisas não, sabe, porque eu amo minha vida. Mas pensando por que tudo isso, então eu fiquei pensando, eu vou morrer com esse negócio vai acabar me matando, né? Aí eu peguei, tipo, respirei um dia, comecei a trabalhar minha mente, comecei a trabalhar minha alimentação, coisas, né, que eu acredito que estavam desregulado no meu corpo, muitos traumas na infância. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando de tudo, mas é muita coisa, gente. Vocês vão ficar loucos comigo, vocês vão falar, não é possível que ela passou por tudo isso. Mas sim, eu passei, e é um vídeo bem pesado, assim, sabe? Então, mas se vocês quiserem, eu conto. Porque a minha vida vai ser isso aqui, gente. Um livro aberto. Se vocês quiserem que eu fale, eu falo pra vocês. Então, gente, não foi fácil. E eu sempre tive essa melancolia, isso. Sempre tive isso. Eu sempre ficava pensando por que que minha vida era difícil, por que que eu passei por isso, por que que quando eu era criança passei por isso, passei por aquilo, por não sei o que, minha cabeça assim ficava, sabe? Aí eu simplesmente eu sofri até os 23 anos. Eu já tive a minha primeira crise de pânico, eu tive com 10 anos. E ninguém sabia o que era. Hoje em dia eu sei que era uma crise de pânico, mas ninguém sabia. Minha avó jogava até água benta na minha cabeça, que ela não sabia o que era, né? Mas assim, gente, eu tremia, assim, um dentinho no outro, assim, sabe? Um medo absurdo, uma coisa assim, de louco mesmo. Mas enfim, graças a Deus passou. Só que lá com os meus... Eu acredito que eu tava com quantos anos? Eu tava com 17, voltou. Aí começou as crises muito fortes, aí começou depressão, de volta aí parou. Aí cheguei nos meus 23 anos, eu pensei, eu não vou morrer com isso, porque eu não tinha isso, né? Eu não tinha esse negócio, então se eu não tinha, eu não devia estar aqui, eu não deveria ter, então eu não nasci com isso, não vou morrer com isso. Então eu enfiei isso na minha cabeça e vinha aquelas crises de pânico, aquela euforia, aquela coisa que parecia que eu ia morrer. Aí eu vi um vídeo onde um rapaz estava falando, né? Falou assim, ó, pensa assim, se morrer, morreu. Se morrer, morreu. Tipo, né? Falou assim. Aí eu fiquei pensando, que coisa estranha, né? Ele falou, ó, a solução do problema está no problema. Onde que tá o seu problema? Daí eu pensei, no cérebro, né? Tá tudo desordenado aqui dentro. Então, daí eu comecei a estudar tudo sobre como o cérebro da gente funciona, como a mente da gente funciona, como treinar ele, plasticidade cerebral, um monte de coisa errada sobre o cérebro, como que ele faz as sinapses, coisa errada. Aí eu comecei a estudar e comecei a treinar tudo que eu aprendi, né? Gente, batata, nunca mais eu tive nem síndrome do pânico, nem depressão, nem nada. Faz isso, a minha última crise eu acho que eu tive há 4 anos atrás, né? Então, e eu tinha 15 crises por dia. Então, imagina, gente, eu fiquei doente, minha boca ficou aquela boca branca, pálida, minha cara ficava assim, ó, sabe? Tipo, não tinha vida, não tinha brilho, não tinha nada. Não tinha vontade de ver, não tinha nada. Só queria ficar no meu quarto. Não queria nem sair, eu tinha medo de ir no mercado, pra vocês terem ideia como o negócio era grave.
Então eu chutei o pau da barraca, falei, ó, já tá tudo perdido mesmo. O jeito que eu tô tá horrível, mais horrível que isso não vai ficar, só se morrer. Aí então, se morrer, morreu. Pensei o que o rapaz tinha falado, né? Se morrer, morreu, já era e pronto, sabe? Porque a gente tá aqui pra isso, passar na vida, sair dela e pronto. E eu aqui não vou ficar sofrendo, carregando esse negócio pra cima e pra baixo. Então, que se lasque. Nunca mais. Aí meu cérebro, acho que ele desacreditou disso. Ele, tipo assim, ele fica tentando te proteger, mas ele não sabe do que. Sua amígdala dispara e começa essa euforia, aquela coisa, aquela vontade de correr, de sair, de parece que tá morrendo, tá passando mal. Só que como eu parei de acreditar nisso, meu cérebro parou de enviar essa informação pra amígdala, né? Então, consegui sair disso, graças a Deus. Aí depois disso, a minha vida começou a andar. Aí fui pra academia, fui fazer academia, tanto que no meu Instagram, já vou até deixar ele aqui se vocês quiserem, é j.todabela, que é o nome da minha loja que eu tinha, né? Então, se vocês quiserem, já me segue lá, vocês vão ver que eu fazia academia, eu comecei a fazer academia, fiquei muito bonita, sabe? Começou aquela coisa, coisa de me achar. Aí, gente, tinha recém-separada e comecei a me envolver nos assuntos aí, nos rolos, né? Uns namoro esquisito, uns namorados estranhos que arrumei, gente, só pepino, se vocês quiserem. Também é outro vídeo que dá pra fazer, entendeu? Tem conteúdo. Tem conteúdo nesse canal, gente. Então, deixei nos comentários o que vocês querem saber. Mas, enfim, comecei a me envolver com pessoas erradas. Erradas que eu falo, pessoas que entraram na minha vida pra me atrapalhar, né? Aí, comecei a parar com tudo. Dei uma desanimada, não depressão. Desanimada, porque o ser humano desanima. O ser humano não é movido, né, a gasolina 24 horas por dia e feliz sempre. Tem horas que desanima, né? Porque é muita coisa, é muita exigência da nossa vida, né? Cobrança, vida adulta, né, gente? Então, é isso, consegui sair disso. E junto com isso, temos o oitavo, acho que é o oitavo, né, gente? Temos o oitavo fato sobre mim. Gente, eu era hipocondríaca. Eu tinha mania que veio junto com a minha depressão, né? Aí, gente, eu tô me livrando disso hoje em dia, porque é algo bem complexo também, bem complicado, que eu foquei muito com essa coisa de depressão e coisa arada, eu ficava vendo muita coisa de doença e coisa arada, e eu ficava naquela, ai, tem que ir pro médico, tem que fazer exame, e aí fazia exame não tinha nada, não, mas eu tô sentindo aqui alguma coisa, não sei o que, sabe, uma coisa de louco, gente, sério mesmo. Aí, quando eu tinha depressão, até tomava remédio. Catei os remédios, larguei, joguei tudo no lixo. Não aconselho ninguém a fazer isso, só com aconselhamento do seu médico. Até porque tem o desmame que tem que fazer, né? Mas enfim, eu taquei dentro do balde lá, falei, eu não, como eu disse, né? Falei, não massica esse negócio, não, vou morrer com essa porcaria. E joguei fora. E só que nisso eu fiquei hipocondríaca, né? Esse negócio de doença, e procurando no Google e fazendo exame. Daí dali a pouco queria que toda a minha família fizesse exame disso, exame daquilo. Eu fiquei bem malucona, assim, né? Pensando que tinha uma dor, pensava que, ai, minha nossa, a dor, o que é, que não sei o que, ia pesquisar, um monte de sintomas, eu tenho esses sintomas, no final não era nada. Aí, gente, o que acontece? Já tive muitos problemas com isso, né? Achando que tava doente, coisa errada. E ficava doente de verdade, gente. Eu ficava realmente doente, eu sentia os sintomas e tudo. Vocês não têm noção do que é um negócio estranho desse, né? Aí até que eu cansei de ir no médico. Eu ia no médico. E o médico falava pra mim assim que eu não tinha nada, que não sei o que, não sei o que. Mas não fez exame nenhum, como que vai saber que eu tenho alguma coisa? Não tenho. E aquilo me deixava quase louca. Até que eu fui tanto no médico, né? E também quando tinha depressão eu ia muito no médico, que eu acabei ficando hipocondríaca invertida.
Eu não queria mais ir médico, nunca mais na minha vida eu fui médico, não quero ir médico. Se tem uma dor agora eu ignoro, sabe? O meu pai é assim também. Ele pensa assim, quem vai lá e procura acha. Eu sempre fui e nunca achei nada, né, gente? Então eu chutei o pau da barraca também. Falei, não vou mais nesse negócio. Então deixa pra lá, Deus comanda minha vida, eu tô bem, a não ser que eu fique muito ruim, daí, né, pode ser que eu vá. Mas fora isso, não vou mais. Nunca mais fui médico, não quero mais saber. Fiquei doidona. Né? Fui tanto, que daí chegou uma hora que eu não quis ir mais. E levo meus filhos no médico, tudo não é eles, né, sim. Mas eu não gosto de ir, não. Nono fato sobre mim. Nono fato sobre mim. Gente, eu tenho vontade de morar em São Paulo. Eu não sei porquê. Me veio, não sei se é pelo fato de eu ir buscar roupa e eu ficar encantada com aquela vida de empresária, aquela coisa de empreendedora, aquela coisa de mulher empoderada, isso, aquilo. Eu sei, pode ser isso, né, gente, que me virou essa chave na minha cabeça, que eu acho que nossa, se fosse pra ir pra algum lugar morar, eu queria morar em São Paulo. Não sei como é que é, porque não andei muito por lá, sabe? Só ali no Brás mesmo. Então, gente, eu não sei da onde, mas toda vez que eu vou, parece que meu coração fica quentinho. Sabe quando seu coração fica quentinho? Tipo, é a mesma coisa quando eu penso nos meus sonhos. Eu penso em visitar os Estados Unidos, meu coração fica quentinho. Então é essa sensação que eu tenho. Não sei se lá é bom, se é legal, mas eu tenho essa sensação. Pode ser que um dia eu vá, né? Não sei. E 10º fato sobre mim. Gente, eu quero cuidar do meu corpo. E eu tinha muita vontade de pôr silicone. Mas, como eu sou mãe de 5 filhos, né? Não tá ruim, não vou falar pra vocês que tá ruim, não, gente. Porque é mãe de 5 filhos, eu acredito que tá ótimo, na verdade. Mas eu tinha muita vontade, né, de pôr. E só que pelo fato de eu ter ficado hipocondríaca, a minha vontade sumiu, sabe? E hoje em dia eu não tenho coragem, porque eu tenho medo de ir. Tenho medo de ir e descobrir alguma coisa, ou dar errado. Sabe, gente? Aquela loucura lá de doença que eu falei, aquela coisa de ir no médico, não ir. É isso. Então, viagem na maionese, né? Não tem o que fazer. Então, gente, deixei nos comentários o que vocês acharam, né, desse vídeo, dos 10 fatos sobre mim. E se vocês quiserem saber mais coisa, deixa aí também que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E não esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal, me acompanhar. E se Deus quiser, logo vou abrir minha comunidade aqui, né? E a gente vai conversar muito. E vamos nessa, né, gente? Como eu disse, eu acredito muito que eu vou ficar famosa, eu dependo do like de vocês. Eu dependo do like, eu dependo que vocês assistam os vídeos inteiros. Se estiver passando propaganda, não pule propaganda, gente, que isso ajuda muito a gente. Então eu conto com vocês, meus amores. Estejam sempre aqui comigo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo!